TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os irmãos, todos que nos acompanham no programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Midian Vantir, que está em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, a serviço do Senhor como missionário, mas que há muito tempo já está na vida da igreja, né? Já faz parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo e que conheceu a palavra muito cedo, né? Assim como o Senhor nos instrui que nós devemos ensinar os filhos na palavra do Senhor para que depois, quando forem velhos, eles não se desviem dele. Então nós queremos ouvir hoje, né, do nosso irmão, como tem sido, como foram, né, as experiências com o Senhor, porque nós somos sempre muito edificados, né, não sei os irmãos, mas sempre que eu ouço alguém relatando suas experiências, eu vejo o cuidado do Senhor em trabalhar individualmente cada um, né, porque Deus conhece o nosso coração, cada um é de uma forma, tem um temperamento diferente, viveu coisas diferentes, em famílias diferentes, e Deus tem todo o cuidado de nos trabalhar, de nos trazer para junto dele, né? Isso sempre renova a nossa fé, né? Eu gosto muito de ouvir o relato dos irmãos, isso sempre me edifica e creio que edifica a todos nós, né? Porque é o que o Senhor diz, que nós temos que compartilhar, né? Fala da mutualidade do corpo. Mas nós queremos conhecer, então, a experiência do nosso irmão. Tudo bem, irmão Midian? Tudo bem, graças a Deus. Eu acredito, assim, que essas experiências com o Senhor desde cedo, né, foi realmente uma oportunidade de Deus pra gente estar onde a gente tá hoje, né. E desde criança, né, eu vi os meus pais, eles frequentavam igrejas, né, antes dos meus 8. Mas antes, né, deles se achegar à Igreja do Senhor Jesus Cristo em Panambi, na época, eu tinha 8, 9 anos, antes disso eles pulavam de igreja em igreja, né? Mas por mim tanto fazia, porque não tinha uma realidade de Cristo, né? Não tinha. Como criança, por mim eu ficaria onde tinha mais brincadeiras, mais algazarra, né? Coisa de criança, né? Mas eu sempre me perguntava assim, né, que o porquê, né, que eles estavam, era tão difícil para eles conseguir um lugar para ficar, né? Mas hoje, né, depois de anos na Igreja do Senhor Jesus Cristo, né, eu vejo que esse pular de galho em galho eu já não precisei, né? Porque os meus pais já tinham achado o lugar certo, né? Então, e desses anos, assim, né, o Senhor trabalhou bastante na vida deles, né? E eu, como criança, acompanhei esse crescimento de vida, né? Que não deu alguns meses ali da Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? A gente já tinha grupo familiar na nossa casa, né? Qual foi o motivo da procura deles no início para procurar uma igreja, um lugar que eles pudessem encontrar Deus? Tinha alguma coisa especial, assim? A única coisa realmente que eu escutava, hoje eu não me lembro muito, né? Mas o que eu lembro que eles conversavam entre eles dois, né? Eles só estavam procurando um lugar onde falava da Bíblia, né? Era simples, era só isso, né? Porque cada lugar hoje tem conceitos de doutrinas diferentes, né? Tem religiões diferentes, né? Mas eles não estavam buscando isso, eles estavam buscando, né, algum lugar, pessoas que só falassem da Bíblia, né? E eu lembro assim que eles falavam muito do apóstolo, né? Porque tudo que ele falava, né, ele sempre pegava de alguma coisa da Bíblia, né? Sempre a Bíblia. Vai começar um culto, vai começar uma escola, vai começar um grupo, sempre a Bíblia, né? Pega a sua Bíblia, daí se a gente não tinha Bíblia, eles arrumavam Bíblia. E tem lugares hoje que a gente vai que nem é tocado na Bíblia, né? Então eu acredito assim que o conceito básico, assim, o porquê que eles estavam buscando, pulando em galho era isso. Eles estavam querendo achar Cristo na Bíblia, né? Não em pessoas que só falam de Jesus, né? Porque Jó conhecia só, né? De ouvia falar, mas não, eles queriam algo concreto, algo que fosse real, que não fosse só aquele domingo, né? Que tu vai no domingo, tu ouve lá o pastor falando algumas palavras bonitas, né?
e fazendo uma oração para Jesus abençoar a semana, mas chega em casa e já volta para a mesma rotina, né? E eles estavam buscando algo que fosse mudar a semana deles, né? Para que eles fossem voltar no domingo, né? E a vida fosse estar diferente, né? Então, Transformação. uma transformação interna, né? De pensamento, né? E você lembra alguma coisa daquela época, assim, quando você entrou? Acredito que não muito, né? Como foi o teu batismo, por exemplo? Assim, coisas do início, assim, eu não me lembro muito. Mas do batismo eu lembro que foi um dia muito frio lá em Panambi. Foi um dia muito frio, eu só disse assim ia ter o batismo de alguns irmãos lá. E daí eu entrei no galho e disse, pai, eu quero me batizar, e eu vou me batizar. Eu quero me batizar, eu vou me batizar. E eu era super novinho, 9 anos, né? Mas eu tinha dentro de mim, porque eu acreditava em Jesus e eu acreditava que se eu fosse batizado eu ia ser salvo, né? Porque os meus pais me falavam isso e me falaram que estava escrito na Bíblia, né? Que eram as palavras de Jesus, né? Então eu acreditei nisso porque eu acreditava neles, né? Então a importância da família hoje, né, na vida de uma criança, né? Porque hoje uma criança, se tu pegar uma criança e falar que Papai Noel existe, ela vai acreditar. Né? Ela tem uma mente inocente ainda, né? Então, se tu vai ensinar pra criança que um coelho bota ovo de chocolate, ela vai acreditar, né? Então, por que hoje os pais não ensinam as crianças que se ela acreditar em Jesus e ela ser batizada, ela vai ser salva, né? A criança, ela entende isso, né? A gente precisa, então, eu agradeço muito hoje aos meus pais, né? Por dar essa engrenada, assim, né? Para eu já começar na vida da igreja, né? Não deixaram de falar da palavra em casa, com certeza. Eu lembro muito bem da família do Mídia, né? Que é o Verne e a Janice. E hoje eles são presbíteros na cidade de Cruz Alta. E antes, eu sou de Panambi, né? Nós congregávamos todos na mesma igreja. E eram irmãos muito fiéis, que não perdiam nenhuma programação. Nós tínhamos estudos bíblicos diários, tinha escolas, né? Assim como havia aquele movimento aqui em Cachoeira, todas essas ministrações que hoje nós temos em livros, em CDs, elas foram presenciais, né? Então, a gente ia lá e escutava o CD, né? Botava lá o play, ficava escutando as ministrações, ficava acompanhando, e realmente eram irmãos que sempre foram muito participativos, né? Que sempre foram muito fiéis e, em consequência disso, colheram os frutos, né? De estar vendo aí toda a família no Senhor, trabalhando para o Senhor e sem nada de imposição humana ou de homens, né? Mas tudo pelo mover do Espírito, né? E com certeza isso é um investimento a ser feito por todos nós, né? Temos que investir e estarmos compartilhando com as pessoas que estão ao nosso redor para que Cristo possa realmente, né, tomar as nossas vidas. E naquele momento você decidiu pelo batismo sozinho e desceu as águas. Eu fui lá, tremenda perninha, mas assim, foi realmente uma alegria muito imensa, né? Porque todo aquele que já se batizou, ele sabe, né, a experiência que é a hora que você sobe, né? Mesmo novo, assim, com 9 anos, você sentiu que algo mudou dentro de ti. Com certeza. Mudou porque eu acreditei, né? Mudou porque eu acreditava que os meus pecados anteriormente iam ser perdoados, né? E ali pra frente eu ia ter uma vida nova com Jesus, né? E a partir do batismo, como foi a tua experiência com Cristo? Porque começa a chegar aquela idade, né? A idade difícil, que começa a brotar muitas coisas dentro de nós e a gente tem confusão do que a gente é, o que a gente vai ser, começa a brotar muita coisa ruim, né, no nosso coração, e nós temos que começar a tomar as nossas decisões do que nós vamos querer para nossa vida, né? E como foi para ti, Mídia? Assim ali até os 17 anos ali mais ou menos, eu sempre buscava junto com os meus pais, né? Eles sempre me diziam assim, não, enquanto você tá aqui com nós, você nos deve submissão, né? Porque eles eram a minha autoridade, né? Então, como tu comentou antes, né? Que todas as mensagens eram liberadas presenciais, né? Nós teve uns quantos anos assim que a gente tinha todos os dias, né? De segunda a segunda, né? Os dias que não tinha culto, tinha escola, né? As ministeriais, as semis-escolas, que na época era bastante renovação da mente, né?
e vários outros títulos assim, né? PDF era ministrado muito na época, né? Que hoje expôs em modelação, mas eu sempre observava muito meu pai, né? Que nós sempre terminava as ministrações ali pelas 9h30, né? Mais ou menos, quase sempre. Daí até levar os irmãos, até chegar em casa, era 11h30, né? Da noite. E ele sempre ia dormir nessa faixa assim de tempo, né? 11h30 da noite, meia-noite e pouquinho. E o outro dia ele sempre levantava 5h20 da manhã. Eu me lembro bem certinho desse horário. Porque eu era pequeno, então ele me chamava, eu acordava e ia dormir com a minha mãe, né? Então eu me lembro bem certinho desse horário. Ele levantava 5h20 e ele me acordava às 6h. Né? Então eu sempre... né? Tipo, o temor de Deus, né? Ele levanta cedo, mesmo ele indo dormir tarde, ele tinha que levantar cedo para ir trabalhar, porque era serviço dele, ele tinha que honrar, né? E às vezes ele tava assim com os olhos fundos, assim, né? Mas precisava alguém para levar os irmãos embora, né? E ele fazia aquilo com amor, né? Por incrível que pareça, né? Então isso me chamava muita atenção, né? E logo quando eu fiz os meus 18, eu não precisei servir o quartel, o Senhor me deu uma graça. E eu logo comecei a trabalhar na Kepler, aonde ele trabalhava antes de sair. E daí eu comecei a trabalhar na Kepler. E ele ficou encarregado da igreja em Panambi, enquanto o presbítero local não estava, né? Então ele cuidava, ele ajudava a organizar as coisas lá e tudo. E eu comecei a trabalhar, né? Eu fiz a minha carteira, né, de motorista. O Senhor me proporcionou um carro, me deu um carro, né? Isso aos meus 18, e daí eu comecei a trabalhar, né? E daí com 18 anos, né? Aí o jovem sempre dá uma louca, né? E começou a sentir a liberdade. Sentir a liberdade. E aí o vaso quis conhecer o mundo, né? E Deus liberou, né? O Senhor liberou. Então, vai, meu filho, conheça o que tem lá do outro lado e depois tu decide o que tu quer, né? E lá daí tem aquilo, né, irmãos? O mundo só te oferece a amizade instantânea, né? É aquele negócio que hoje tu tem e amanhã tu fica sem. Né? É aquela alegria momentânea, né? Que agora você tá alegre, né? Satanás te dá aquela alegria ali e depois de uma hora ele te tira, né? Não é como uma alegria, uma paz que Deus te dá, ele te deu, ele não te tira mais, né? Porque é teu, né? E Satanás não, né? E daí foi dos meus 18 aos meus 20 anos. Foi 2 anos assim que aí eu comecei a parar de ir na igreja aos poucos, né? Porque eu não quis, assim, aparecer ao público, que eu tinha me desviado no início, né? Eu pensava, não, eu vou no domingo, vou na terça, daí tinha alguns grupos que eu ia ajudar. Mas o que você sentia? Você sentia um desinteresse pelas coisas do Senhor? Como que foi isso? Foi gradativo, aos poucos? De repente você achou assim, mas aqui também não é tão ruim, assim como tanto falam, como eu aprendi... Foi aos poucos, irmã. Tipo, eu comecei assim na minha mente, como eu tinha as minhas amizades do mundo, né? Eu fui me desviando aos poucos. Quando eu vi Satanás, já tinha... Satanás não, né? A minha escolha, o meu ego, né? E que Satanás... As influências, as conversas e dos amigos foram te desviando aos poucos. É isso aí, né? Porque hoje, na verdade, não tem como Satanás me desviar hoje, né? É tudo escolha nossa, porque nós já temos essa autoridade de escolha, né? Então é tudo pendor, né? Onde o coração pende é onde você vai, né? E aí eu ia, tipo, num grupo familiar numa segunda-feira, e daí na quarta e na quinta eu ia num posto de gasolina, escutar música, tomar um refrigerante. Começou assim, né? Aí depois, aos poucos, quando veio, eu já tava indo uma vez só na igreja por semana e eu achava que tava bom, né? E daí depois, quando veio, eu já não tava mais indo na igreja, só tava saindo fazer festa, né? E daí era bebida, né? As amizades, né? E daí eu chegava em casa assim, e dentro de mim, por incrível que pareça, tinha um temor de Deus, né? Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô loqueando, né? Mas na verdade, chegava no outro dia, né? Por causa do convívio com as pessoas erradas, né? Eu errava de novo, né? Porque era aonde o meu coração estava pendendo.
né? Então passou assim, daí foi 2 anos assim, daí eu chegava em casa assim, os meus pais assim, eu via assim o abalo do coração deles, né? Tipo, daí às vezes até o pai me dizia: Midian, pelo amor de Deus, Midian, né? Dá uma acalmada, porque como que eu vou ministrar hoje um culto sabendo que meu filho tá no mundo, né? Mas só que aquilo batia, cravava no meu coração, porque eu sabia que era verdade, né? Mas chegava no outro dia, né? Fazia a mesma coisa, né? E aí que eu vi, assim, foi 2 anos, assim, que eu consegui aproveitar o que eu queria, o que eu quis conhecer, eu consegui conhecer, né? Mas passou esses 2 anos, o temor foi tão grande assim que eu resolvi, não, eu vou ir num culto. Era um culto, se eu não me engano, era um culto de quarta. Foi um de quarta-feira. Daí a gente foi, daí todos os irmãos assim vinham, assim, me abraçavam, tipo, foi assim um ato muito carinhoso de todos os irmãos, sabe? E eu me sentia aconchegado naquele lugar. Porque dentro de mim, né, tinha um engano que tipo, o Midian se desviou, né, agora eu vou voltar na igreja. As pessoas vão te rejeitar. Vão me rejeitar, vão me julgar, tipo, o que agora aquele cara tá aí, né? Ontem tava lá num posto de gasolina, lá bebendo e fazendo folia, estudando música, e hoje tá na igreja, né? Mas não, foi muito pelo contrário, né? Todos assim me abraçavam, assim, me diziam: Midian, você tá aqui, alguns até choraram, até eu me lembro até hoje. Assim, o carinho que eu senti, né, que eu achei que eu não ia sentir na igreja, né? Tipo, eu me senti abraçado por Deus, na verdade, né? E daí no sábado... O inimigo coloca, né? Que adianta tu voltar? Ninguém mais te quer, né? Deus também não vai querer. E daí começa o acusador, né? Deus também não te quer mais, né? Olha só o que tu fez, tu te desviou, tu fez isso. Começa a enumerar, né, na nossa mente. Mas é um engano, né? Pra gente não se humilhar e se arrepender como o filho pródigo. É verdade, o arrependimento, assim, né? E quarta-feira, daí de quarta a sábado, eu dei uma segurada, eu não saí, sabe? Eu dava uma desculpa pros meus amigos e dizia que tava ruim e não fui. E no sábado, tinha encontro em Passo Fundo, micro encontro, né? E não, eu vou nesse micro, e tinha festa já marcada. E não, eu vou no micro encontro e em nome de Jesus, lá o Senhor vai me curar. Fui assim no micro encontro, daí assim, eu rasguei as minhas vestes, assim, sabe? Me arrependi, assim, não me arrependi como a gente faz às vezes, né? Não, eu me arrependi verdadeiramente, assim, o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração. Me arrependi, assim, fui grandiosamente abraçado, assim, por Deus, né? E no domingo, eu fui no culto de novo. E eu acredito que aquele dia o Senhor viu a decisão do meu coração e viu que eu ia seguir de novo os passos dele, né? No domingo, no culto, o presbítero local de Panambi, o irmão Egon Boher, né? Chamou eu e os meus pais numa salinha lá e disse que o pai foi chamado para presbítero de Cruz Alta. Tipo, e ali eu me arrepiava do dedinho do pé à cabeça, né? Porque ali a gente viu que o Senhor só tava precisando da minha escolha pra voltar, sabe? Tipo, quando ele viu que realmente o coração se arrependeu pra ele, né? Não, agora tá livre. Não precisa muito tempo, muitos dias, né? Quando o Senhor vê a nossa decisão, quando o Senhor viu a minha decisão, foi no outro dia, né? Mas não foi um arrependimento pra mim conseguir alguma coisa. Não, foi um arrependimento sincero, né? Como uma criança, né? Quando faz uma arte, tu corrige, ela se arrepende, depois ela não faz mais, né? E desde aquele dia, assim, o Senhor realmente mudou, assim, né? Os meus passos, porque quando a gente foi pra Cruz Alta, eu deixei tudo em Panambi, né? Ficou amigo, ficou tudo mesmo, assim, pra não ter nenhuma desculpa, assim, né? Pra voltar, né? Olha só, né? Então Deus faz tudo corretamente, em nome de Jesus, né? A gente nunca pode perder a esperança e nunca podemos... O que mais me chama atenção, uma das coisas que me firmou no Senhor e na igreja do Senhor Jesus Cristo é que ninguém é jogado fora, né? Por mais erros que já tenha sido cometido, porque é o que diz na palavra, né? É o que Jesus ensina. Por mais pecados, por mais problemas que aquela pessoa tenha dado na igreja, na vida da igreja, ninguém é colocado fora,
né? Ninguém diz, nós não te queremos mais, ninguém é expulso da igreja como num lugar que eu já frequentei, né? E isso sempre me testificou muito, né, a respeito da igreja e desse ministério e do falar do Senhor, do ministério da palavra, né? A gente só sai porque a gente quis sair, né? Mas ninguém é jogado fora. Todo mundo recebe muito investimento, oração e, como o Midian falou, né, essa recepção é muito importante para aqueles irmãos que estão voltando, né? E que nós também não venhamos ser como aquele filho, né? Que não recebeu o irmão, que foi lá, o filho pródigo, né? Como a parábola. Que foi lá, fez um monte de coisa errada, mas depois voltou arrependido, né? Que nós venhamos ter esse mesmo amor que Deus tem. Porque muitas vezes eu posso estar na vida da igreja, mas eu tô ali perdido, né? E eu só não saio da igreja por orgulho, por algum outro motivo, mas meu coração não tá mais ali, né? Então tem coisas que só Deus pode julgar, né? Talvez eu tô dentro da igreja e sou um filho pródigo, que eu tô lá dentro só para marcar presença, mas meu coração não está com Deus, né? Então que nós possamos abrir o nosso coração, receber sempre e investir, nunca desanimar, nunca fechar o nosso coração para ajudar os nossos irmãos, né? Venhamos sempre oportunizar todos a ter o crescimento devido. Amém? Então nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Aguarde. Janela do Céu.